Olá, pessoal, tudo bem? Como estão? Nós hoje vamos continuar falando das garantias fundamentais do direito processual penal brasileiro. Nós já estamos falando há 3 encontros sobre o ponto 5.5 do nosso programa, que são as garantias fundamentais aplicáveis ao processo. Nós já falamos no primeiro encontro sobre as garantias de contraditória e ampla defesa, sobre a paridade de armas, a nossa igualdade entre as partes, e sobre o estado de inocência. No nosso último encontro, nós falamos do estado de inocência, aplicando ele propriamente à atividade probatória das partes e à decisão judicial, e nós falamos sobre a garantia de verdade processual, embora seja necessário dizer mais uma vez, eu tive a oportunidade de ontem à noite assistir a uma live com o professor Geraldo Prado. Eu posso até linkar depois para vocês o conteúdo. Foi um evento realizado pelo ITEC, o Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais da PUC do Rio Grande do Sul. Houve uma série de amigos, professores participando. O professor Geraldo Prado pôde falar e ele disse que a nova edição do livro dele, que agora mudou de título, não é mais prova penal como controle epistêmico, ele agora chamou propriamente de cadeia de custódia das provas no processo penal, porque ele quis reformular, inclusive, aquele texto introdutório para deixar mais claro que, ainda que ele fale de verdade e traga algumas considerações sobre a verdade, ele entende que o objetivo do processo, como eu de fato disse no nosso encontro de segunda-feira, não é a reconstrução da verdade dos fatos. Ele abandona essa ideia de verdade e nós falamos de dispositivo probatório e propriamente de toda a atividade epistêmica, de produção de conhecimento, de fato, durante o processo, que é algo muito mais adequado do que verdade. Mas eu assisti a isso ontem à noite e eu lembrei de vocês, lembrei do que nós falamos no nosso último encontro. E falamos também da garantia de motivação. Até nesse meio tempo, eu já recebi o e-mail de alguns de vocês, pude responder a maior parte deles, mas o meu projeto de pesquisa vinculado à pós-graduação e à graduação foi aprovado no edital de iniciação científica. Eu tenho, portanto, algumas vagas para trabalhar em iniciação científica exatamente na ideia dos estándares probatórios, da preocupação do estado de inocência e como a decisão precisa, de fato, vencer aqueles requisitos estabelecidos pela garantia de motivação em cada etapa do processo penal, de modo que aqueles de vocês que tenham interesse em estudar esse tema, seja na elaboração de artigo acadêmico, seja no desenvolvimento de pesquisa de iniciação científica, ou até mesmo quem quiser transportar esse estudo para o trabalho de conclusão de curso de vocês, eu tenho essas vagas agora para iniciação científica. Eu preciso bolar um edital para a seleção dos pesquisadores e o meu prazo, como eu tenho dito a alguns de vocês, é de 15 de maio a 31 de maio. Então, nós vamos tratar desses temas que eu falei no nosso encontro de segunda-feira com relação à motivação. E hoje, dando prosseguimento, chegando quase ao fim da matéria, eu vou deixar os 2 últimos itens para um encontro final de fechamento das garantias fundamentais, mas hoje eu vou falar de algumas questões bastante interessantes relativas à garantia de publicidade no processo penal, relativa à garantia do duplo grau de jurisdição e também relativa à garantia de processo no prazo razoável, na duração razoável do processo, que é uma das garantias fundamentais mais novas. Ela foi criada mais recentemente do que as demais no rol das garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição. Então, vamos iniciar falando de publicidade. A publicidade, ela é um princípio previsto em uma série de dispositivos constitucionais, inclusive esse é um dos princípios que orienta a administração pública, lá no artigo 37 da Constituição. A administração pública, em geral, deverá observar o princípio da legalidade, da moralidade, etc. E dentre eles está lá a ideia de publicidade.
porque é direito das pessoas saber o que exatamente o Estado está fazendo. E especificamente no curso, especificamente no que diz respeito ao processo, o artigo 93 da Constituição, que estabelece, né, o funcionamento do Poder Judiciário e as garantias da magistratura, estabelece que as sessões de julgamento e os atos processuais serão públicos. Isso também está no artigo 5º da Constituição. Existe um inciso que trata especificamente da garantia dos atos processuais e que essa garantia de publicidade somente não será observada nas hipóteses em que houver efetivamente alguma justificativa, alguma racionalidade. Então, nós temos a questão da publicidade, a garantia da publicidade como um princípio. Nós vamos tratar depois da ideia de ponderação, do confronto de princípios no nosso próximo encontro, no encontro derradeiro a respeito dessas nossas garantias fundamentais do processo penal. Mas, né, o princípio geral é que, via de regra, o processo é público. O processo em geral. Isso acaba se aplicando também, em alguma medida, ao processo penal. E por que isso é uma garantia do acusado? Nós, quando falamos dos sistemas puros, né, quando falamos do sistema inquisitório, uma das principais características do processo inquisitório puro, né, aquele desenvolvido no seio da Inquisição, era que os autos escritos, né, em que pese o processo se desenvolvesse por escrito, né, em meio de autos, esses autos eram secretos. E eram secretos no sentido que ninguém poderia ter acesso àqueles autos, inclusive o acusado e sua defesa. Então, ele não conhecia sequer qual era o conteúdo da acusação, não conhecia bem qual era o conteúdo da acusação, não conhecia o conteúdo de todas as provas que eram produzidas contra si, o que claramente representa uma ofensa à ideia de contraditório dentro da defesa. Vocês vão se lembrar que quando eu falei de contraditório, eu disse que o contraditório ele pressupõe dois subdireitos, né? Um direito de informação e um direito de reação. Agora, como é que eu vou reagir e efetivamente exercer o meu contraditório se eu não conheço qual é a acusação? Se eu não conheço qual é o conteúdo daquilo que é usado para me acusar? Então, a ideia de que o caderno, né, que os autos processuais são públicos e, portanto, são acessíveis ao acusado e sua defesa, é uma garantia que se opõe a uma prática que era, de fato, observada no sistema processual inquisitório puro. Essa não é propriamente uma realidade que a gente possa dizer hoje, mas, né, se hoje a defesa tem acesso aos autos, é porque isso foi conquistado. Não foi algo dado como inerente à ideia de você ter um processo, você saber de fato o que constava naquele processo que tramitava contra você. Agora, falando na ideia de publicidade, tá, nós podemos discutir a ideia da limitação e da restrição de acesso. Podemos falar sobre isso pensando até numa situação bastante prática. Eu não sei quais de vocês, ou se todos vocês, têm familiaridade com o sistema do ProJude. Eu vou usar o ProJude porque ele é o principal sistema de processo eletrônico na Justiça Estadual no estado do Paraná. O sistema ProJude, apesar de alguns defeitos, ele é um sistema bastante acessível, um sistema bom, porque ele tem uma série de funcionalidades, né? A acessibilidade dele é algo bastante simples. Mas aqueles de vocês que já operaram no sistema podem ter percebido que a gente não consegue ter acesso a todas as movimentações que tramitam, a todas as movimentações que estão lá presentes no processo, mesmo aqueles processos públicos. E aqui tem que fazer uma pequena diferença, né? Eu não sei quem de vocês já teve a possibilidade de acessar processo utilizando uma senha emitida pelo cartório, pelas varas judiciais, né? Eventualmente como assessor de magistrado, como servidor, como estagiário de vara. Não sei quem de vocês já teve a possibilidade de acessar como membro
né, ou como assessor de membro do Ministério Público, e vocês vão ver que o acesso, né, a esses agentes públicos que, de fato, conduzem, né, o processo e tem uma maior relevância, né, no desenvolvimento do processo, é diferente, por exemplo, do acesso que a população em geral tem, é diferente do acesso que os advogados têm ao Projude e é diferente do acesso que, eventualmente, vocês, como estagiário de advogados, inclusive atuando em nome de partes, têm. Existe um escalonamento da acessibilidade às movimentações. Mesmo os autos públicos, se eu, por exemplo, fizer uma consulta pública a um processo, né, aquela que eventualmente as partes fazem ou aquela que a imprensa pode fazer aos processos, vocês vão ver que, ainda que eu consiga ver todos os movimentos que estão lá no Projude, eu não consigo acessar o teor daqueles movimentos. Eu só consigo acessar, num primeiro momento, as decisões judiciais. Eu não vou abrir o meu Projude aqui para vocês por uma questão de sigilo profissional, né? Pode ser que apareça alguma informação, algum nome relativo a algum cliente e eu não quero expor ninguém. Se eu tivesse me preparado para isso, eu podia ter bolado algo diferente, eu já deixado em alguma tela específica. Mas posso fazer isso com vocês, se vocês acharem interessante, numa oportunidade futura. Quando você abre um processo pela primeira vez, o que vai aparecer lá? A lista dos movimentos, né? Mas não vai conter o teor de cada um deles, não vai conseguir acessar as petições, né, do autor, do réu, ou no caso do processo criminal, do Ministério Público ou da defesa. Para você poder ter acesso, você precisa se habilitar naquele processo. E essa habilitação, hoje, ela é feita por meio de um simples clique de um botão quando você é advogado. Existe um direito, né, dos advogados terem acesso aos processos públicos, independentemente de autorização do juiz, e, portanto, eles clicam na caixinha e, bum, assumem responsabilidade pelo acesso à informação, de modo que se o advogado vazar alguma informação para alguém, ele pode ser responsabilizado por isso, né? Nós, lá na OAB, eu faço parte do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, nós temos algumas situações de sancionamento, né, de responsabilização ética profissional de advogados por violação do dever de sigilo profissional. Isso é algo que a OAB leva bastante a sério. Então, o advogado assume o compromisso quando ele se habilita e passa a ter acesso à integralidade dos autos. Quem não é advogado não costuma ter esse acesso, a não ser que você seja parte, e aí quando você é citada como parte, você recebe uma senha, que é a chave de acesso, é o código ao processo, para você ter a mesma visualização que o teu advogado tem. Tá? Isso com relação aos processos que estão no nível público. Existem processos que passam a ter um nível de sigilo, a depender das diligências que são desenvolvidas ali. Existe um nível de sigilo médio, por exemplo, que você consegue saber que o processo existe, você consegue peticionar naquele processo para ter acesso àquele processo, mas o juiz vai ter que ver se você tem que ou não ter acesso àquele processo. É o que acontece, por exemplo, né, vocês que estão no quarto ano, tendo aula com a professora Ana Carla, é o que acontece nos casos de família. Existe um sigilo legal aos processos de família, porque lá você está lidando com direitos da personalidade bastante, né, de uma grande intimidade. Você está discutindo a intimidade da vida familiar, está discutindo muitas vezes a questão relativa a crianças, né, e a adolescentes, a questão relativa à guarda, à fixação de residência, etc. E exatamente por isso você tem uma limitação de acesso àqueles autos. Agora, você, estando devidamente constituído pela parte, né, você é outorgado poderes por meio de uma procuração, pede habilitação, o juiz te habilita e você passa a ter a mesma visualização que você teria se o processo fosse público. Agora, no direito, na área criminal, nós temos uma situação um pouco diferente, que são os processos chamados sigilo absoluto. Quando você tem um processo de sigilo absoluto, ninguém consegue ter acesso àquele processo. Quem consegue ter acesso ao processo é o juiz e, eventualmente, o promotor que requer a realização de alguma diligência. Né? O que acontece? Que tipo de processos são casos de sigilo absoluto? Eventualmente, uma investigação que ainda não se tornou pública.
Então, o Ministério Público ou a polícia começa a investigar a ocorrência de um crime e, para ele poder realizar algumas diligências investigativas, ele não pode permitir que a parte saiba que ela está sendo investigada. Então, você não consegue consultar, mesmo se você souber o número daquele processo, você não consegue ter acesso a ele. Ele simplesmente não fica disponível para visualização. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente lida com casos de interceptação telefônica. A Lei 9.296, de 1996, ela prevê que no curso de investigações criminais, o juiz poderá, a requerimento do Ministério Público ou por meio de representação da autoridade policial, poderá determinar a quebra de sigilo das comunicações telefônicas. E aí o juiz autoriza que a companhia telefônica abra um canal de comunicação que permita que aquelas conversas telefônicas sejam captadas e podem ser ouvidas e gravadas por investigadores policiais. Se você realiza uma diligência de investigação como essa, naturalmente, o teu objetivo é ouvir uma conversa que os interlocutores da conversa não querem que seja ouvida. É por isso que você intercepta a comunicação. Se é uma comunicação que as pessoas têm abertamente, você não precisaria estar interceptando aquela conversa. Então, veja como faz sentido eu manter um processo como esse sem sigilo. Se o meu objetivo é captar conversas de modo a demonstrar que está havendo o cometimento de um crime, se eu quero de fato captar aquela conversa, as partes que estão conversando não podem saber, né, os interlocutores não podem saber que aquela conversa está sendo gravada, que aquela conversa está sendo ouvida por terceiros, né, que pertençam às autoridades públicas. E, portanto, há uma autorização bastante excepcional para que esse processo seja mantido em sigilo. Agora, notem, isso tudo é excepcional. E é excepcional na medida em que a regra que disciplina o funcionamento dos processos judiciais é a regra de publicidade. Agora, eu dei esse exemplo de escalonamento das regras de acesso, né, e de publicidade dos atos processuais no sistema do ProJude, porque a ideia de publicidade, ela diz respeito, né, à publicidade, primeiro, às partes do processo. Então existe uma publicidade interna, essa deve ser observada sempre, né, exceto nesses casos específicos que eu vou comentar um pouco mais adiante de sigilo absoluto, né, eu já dei esse exemplo da interceptação telefônica. E existem casos em que existe uma publicidade parcial, existe publicidade interna, mas existe uma restrição de acesso externo ao processo. Então, são processos que interessam as partes terem acesso a ele, mas não interessa à população em geral ter acesso àquelas informações. Que é o caso, por exemplo, dos processos de família. Também, pelo mesmo fundamento, é o caso hoje dos processos que envolvam alguma espécie de violência sexual. Como os crimes de violência sexual, né, em especial aqueles crimes contra a liberdade sexual, artigo 213 e seguintes do Código Penal, crime de estupro, etc., ele, primeiro, né, ele passa por uma questão muito peculiar de intimidade da vítima. A vítima tem o direito de não ter a sua intimidade exposta. E mais, esses são processos que muitas vezes podem vir a contar até com laudo pericial. Então, para evitar que seja de acesso público, né, de acesso amplo a imagens que venham a resultar daqueles laudos, é bastante importante que aquela informação fique restrito, né, que o acesso àquela informação fique apenas ao Poder Judiciário, né, ao Ministério Público, à vítima e seu advogado, se ela se habilitar no processo. E, claro, né, isso, ainda que isso nitidamente configure uma possível violação da intimidade da vítima, é necessário, como corolário absoluto do direito do contraditório e da ampla defesa, que o acusado e sua defesa tenham acesso àqueles autos.
O objetivo é evitar que a intimidade da vítima venha a sofrer uma violação ainda maior pelo acesso de terceiros que não tenham a ver com aquele caso penal que foi submetido ao acertamento do Poder Judiciário. Tá? Então, a regra do processo é publicidade ampla, interna e externa, mas em alguns casos, né, deverá se assegurar a publicidade interna do processo, mas restringir a publicidade externa. Tá? E haverá alguns casos ainda mais excepcionais em que a publicidade fica completamente afastada para que ninguém tenha acesso a aquelas informações. Tá? E tudo isso que eu estou falando diz muito respeito aos processos em geral. No que diz respeito propriamente ao processo criminal, a regra atualmente é de publicidade ampla. A maior parte dos processos, excetuados aqueles em que o magistrado decretar sigilo, né, que será aferido caso a caso, existem alguns poucos casos legais de sigilo legal obrigatório. Tá? São eles os crimes que tenham como vítima crianças ou adolescentes, isso por força do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e, como eu já falei a vocês, os crimes contra a dignidade sexual, né? Os crimes lá do título 9º do Código Penal. Tá? Excetuados esses casos, a regra geral é de publicidade ampla, de modo que todas as pessoas possam vir a ter acesso ao teor daquele processo, né? Desde que elas se habilitem nos autos para visualização. Então, em geral, né, digamos que eu seja um jornalista, eu saiba da ocorrência de um crime, não é caso de sigilo legal. Se eu quiser ter acesso aos autos, eu posso. Eu, com o número do processo, consulto o sistema Projut, faço uma consulta pública, aberta a qualquer pessoa do povo, e lá vai me dizer toda a movimentação, toda a tramitação do processo, o que é que está acontecendo, em que fase que está. Eu, como não sou advogado, eu somente não vou conseguir ter acesso ao teor dos documentos. Mas isso poderá ser feito caso eu peça, né? Digamos que eu seja um jornalista e eu tenha um advogado que trabalhe no departamento jurídico daquele veículo de comunicação. Eu peço a habilitação e peço que o advogado se habilite e eu passo a ter acesso àquelas informações. Isso não configura violação do sigilo profissional. Vamos ver que a gente tem uma dúvida aqui do João Vitor. O João pergunta, professor, existe alguma regra envolvendo publicidade que diz respeito em serem os autos físicos ou eletrônicos? Pergunto, pois vejo que há um grande número de autos de colaboração premiada que são apenas físicos numa tentativa de maior segurança quanto à matéria ali presente. João, a regra geral é, de fato, a publicidade. Isso vale tanto para os cadernos físicos quanto para os autos eletrônicos. Logicamente que há uma acessibilidade maior no processo eletrônico, até porque eu não preciso me deslocar até o balcão da secretaria, né, da unidade judiciária para poder ter acesso. O processo físico tem esse problema, né? Vocês não vão acreditar, mas eu, durante bom tempo da minha vida profissional, trabalhei com autos físicos. O processo eletrônico somente foi adotado nos processos criminais como um todo muito recentemente, lá nos anos de 2012, 2013. Então, durante um bom tempo, durante todos os meus estágios e no começo da minha advocacia, a gente lidava com caderno físico. E havia o direito à publicidade. Mas para eu ter direito a acesso aos autos, o que eu precisava fazer? Eu precisava ir até o fórum, pedir para a escrivã que ela pegasse os autos para mim, daí a escrivã trazia o processo, daí eu podia consultar, mas não podia retirar ele carga. Né? E a questão da limitação de acesso a fotocópias era algo complicado. Havia um entendimento que para você ter fotocópias, você precisava de uma autorização do juiz, você podia só consultar. A publicidade era interpretada desse modo. No processo eletrônico hoje, eu posso consultar qualquer coisa da minha casa, eu posso consultar qualquer coisa a partir do meu celular, né? O acesso aos autos é praticamente sinônimo da cópia dos autos, né? Porque tudo é documento Projúdio.
O STF, por exemplo, depois que começaram a vazar as colaborações premiadas, o STF adotou um sistema de marca d'água que eu acho sensacional. Se você tem acesso ao documento, vai uma tarja diagonal gigantesca, que é ruim porque ela atrapalha a leitura do documento, mas ela é boa porque você garante que as coisas não vão vazar, que diz o CPF da pessoa que acessou o documento. Então, se é um documento de acesso restrito, fica lá o teu CPF e para quem você mandar, o teu CPF fica para todo e sempre. Eu não sei se tem uma forma de quebrar essa marca d'água, eu não quero descobrir, mas parece que é algo bastante seguro, né? Porque está dentro do documento. O ProJude não costuma fazer isso, embora se vocês forem entrar nos metadados dos arquivos PDF, vai constar a senha de acesso, o login da pessoa que acessou o documento, principalmente na exportação dos autos, mas né, você ter acesso a um processo significa que você vai ter a cópia, vai poder guardar, vai poder levar isso para casa, vai imprimir, enfim, vai poder encaminhar para quem você quiser. Então, o processo eletrônico é muito mais acessível. Tá? A colaboração premiada, de fato, primeiro, como você não celebra a colaboração premiada no judiciário, é um acordo que você vai celebrar com o Ministério Público ou muito excepcionalmente com a polícia, isso vai se iniciar lá. Né? A tramitação dos autos no Ministério Público ainda é física. Na polícia começou a questão do inquérito digital, inquérito eletrônico, principalmente da Polícia Federal, mas a Polícia Civil isso ainda está muito incipiente. Então, esses autos são físicos e, nesse sentido, a lógica de você manter eles físicos, quando você leva eles para a homologação do juiz, por exemplo, você não carrega eles no sistema eletrônico, você leva os autos físicos para o juiz despachar a homologação, né, por escrito nos autos físicos, é uma ideia, claro, de você evitar o vazamento daquelas informações. Tudo que está no caderno de colaboração premiada é sigiloso, até que aquela informação seja utilizada para deflagrar uma operação, para realizar uma busca, para fazer a prisão de alguém, para oferecer uma acusação. Aí você carrega aquilo e hoje, se você entrar no ProJude, tem muito processo público que tem informações de colaboração premiada lá. Né, várias ações penais que eu atuo profissionalmente, se vocês forem acessar, vai ter os autos de colaboração, a cópia dos autos de colaboração, mas os autos de colaboração em si estão lá, trancados, não vou dizer as 7 chaves, mas enfim, eles estão em poder do Judiciário ou do Ministério Público, conforme o caso. Tá? O Vinícius também tem uma pergunta. Boa tarde, professor. Acerca de autos de inquérito policial, eu vi um caso de negativa de acesso ao advogado de um cidadão investigado. Realmente isso é comum e correto? Eu perdi uma parte da live. Eu não falei disso ainda, Vinícius, não se preocupe, tá? Estava no meu plano falar sobre isso. Aqui na sequência, tá? Eu já chego nesse ponto. O que eu ia falar só, tá, para fechar essa história, que eu estava falando também de publicidade interna, publicidade externa, é que hoje, tá, com a redação do artigo 93 da Constituição, após a emenda constitucional número 45 de 2004, né, a emenda à Constituição de reforma do Poder Judiciário, foi ampliada a ideia de publicidade e hoje tá, diz que a regra nos processos judiciais, inclusive nos processos criminais, é de que o processo é público, né? E somente poderá ser restringido o seu acesso nos casos legais, né, nos casos em que houver um fundamento para tanto, com o objetivo de resguardar o interesse público à informação. Então, a gente passa a ter um confronto entre 2 princípios constitucionais. Você tem, de um lado, a ideia de publicidade, né, que é um princípio. Você tem, na verdade, mais um princípio, que é uma regra de intimidade. E aí você tem a regra do interesse público à informação. E aí que eu estava falando dos processos criminais. A regra hoje é a publicidade. Agora, nós sabemos, porque nós já falamos sobre isso aqui nos nossos encontros, que a nossa Constituição estabelece, e hoje nós devemos observar, a regra do estado de inocência. Todas as pessoas, né, têm direito de serem consideradas inocentes até que transite em julgado a sentença penal que a considere culpada, né, a sentença penal condenatória. Então, tendo em vista, né, que
o preso em flagrante, tendo em vista que o acusado, tendo em vista que o investigado devem ser considerados inocentes, ou melhor, não podem ser considerados culpados, haveria um direito à intimidade deles, no sentido de que não viesse a público essa acusação, enquanto não transitar em julgado a condenação contra eles. Então, eu defendo, e já defendi isso em alguns processos, efetivamente, a ideia de que o direito à intimidade, o direito à imagem do investigado, principalmente, né, já que o Vinícius perguntou do inquérito policial, deve ser resguardada porque não há, na maior parte dos casos, um direito fundamental das pessoas, do público em geral, terem acesso àquela informação propriamente. Tá? Ainda que eu entenda que deve haver liberdade de imprensa, deve haver liberdade de informação, a lei de acesso à informação, toda a ideia de transparência é algo muito importante, né? Ainda fica aqui uma brevíssima sugestão de leitura, ainda que o filósofo sul-coreano / alemão Byung-Chul Han, vou até escrever no chat aqui o nome dele, ainda que o... Tá errado. Byung-Chul Han faça uma série de críticas, né, à ideia da sociedade de transparência. Transparência é um valor importante, né? É mais importante você ter uma sociedade transparente, pautada na ideia de publicidade, do que uma sociedade opaca, em que o governo, né, atua de modo que você não tem acesso, você não saiba o que de fato está acontecendo no âmbito do poder público. Agora, no que diz respeito ao poder judiciário, em especial a ideia de apuração da responsabilidade de alguém que deve ser considerado inocente, né, eu tenho minhas sinceras dúvidas se existe de fato um direito de as pessoas terem acesso, terem conhecimento do teor dessa investigação. E aí eu conto um caso concreto no qual eu atuei. Né? Talvez alguns de vocês que gostem de tribunal do júri, tenham participado do júri simulado, já conheçam esse caso. Eu vou contar rapidinho, para não tomar muito tempo. Mas há alguns anos atrás, eu trabalhava em outro escritório, eu e meu sócio atendemos a situação de um rapaz, né, um jovem, que estava indo à noite para um show, um concerto de heavy metal, ali no Largo da Ordem, e estava subindo a pé ali a rua João Manuel, aquela rua do Paraná Previdência, que desce logo depois da trincheira ali, que vai virar 13 de maio, né, perto ali onde era o Colégio Anjo da Guarda. E aí, a hora que ele estava subindo, ele estava atravessando a rua, conversando com o amigo dele, e nisso pula um cara nas costas dele, dá um mata-leão nele, e ele escuta algo como passa grana, e ele ficou meio assustado, ele era motoqueiro, tinha um canivete grande no bolso, a hora que o cara veio para cima dele, ele esfaqueou ele na barriga e deu as costas, foi embora, e foi para o show. O sujeito apareceu morto no dia seguinte, e a polícia apurou que esse cara que foi morto, na verdade, era um jovem, era um estudante francês, tinha lá seus 18, 19 anos, e que ele estava numa outra casa noturna, ali na Presidente Carlos Cavalcante, o Blood Rock Bar, e ele estava saindo, foi expulso pelos seguranças e estava alcoolizado, se envolvido em confusão, e começaram a apurar para ver se não era se essa morte não tinha decorrido de alguma espécie de vingança. Tá? O que eu estou falando para vocês é a mais pura verdade, isso está nos autos, meu cliente foi absolvido, mas eu lembro que na época havia uma pressão muito forte, até por parte do governo francês, eles enviaram um major do exército francês para supervisionar a investigação, para saber o que tinha acontecido com a morte do jovem, e o delegado da Delegacia de Homicídios na época, ele queria, na verdade ele começou uma apuração, e o meu cliente nos procurou no escritório e ele quis se apresentar.
eles estavam indo numa direção completamente equivocada. Eu acho que nunca chegariam nele, mas ele chegou querendo se apresentar e a gente quis contribuir com a justiça e, né, ajudar a resolução daquele fato, e apresentamos, de fato, o rapaz e o amigo dele. Mas nós queríamos, de todo modo, para evitar que isso pudesse representar alguma consequência para ele, até porque entendíamos que ele havia praticado aquele homicídio em claríssima situação da legítima defesa, ou no mínimo uma legítima defesa putativa. A nossa ideia era que ele não fosse apresentado para a imprensa, né? Que não fossem tirar aquela foto dele algemado, né? O pessoal conta algumas maldades aí, delegacia de polícia, tem gente que tem camiseta de torcida organizada guardada para já vestir nos caras, né? O pessoal da Fanáticos, que é tudo maloqueiro, já botam camiseta do Fanáticos do cara, enfim. Então nós queríamos evitar que ele tivesse que passar por esse constrangimento, né? Ter que vestir uma camiseta da torcida organizada do Clube Atlético Paranaense já seria uma ofensa gigantesca, intolerável, e nós não queríamos que ele passasse por nada nesse sentido. Então nós fizemos um requerimento ao então juiz da vara de inquéritos, pedindo que fosse resguardado o direito à intimidade, que ele não resguardado o direito à imagem, e foi um precedente muito interessante que nós conseguimos, de fato, evitar que o delegado divulgasse o nome do investigado. Então, o fato era de interesse público, mas o nome do investigado, a cara do investigado não era. E isso foi muito importante para nós, porque a família do francês contratou um advogado que tinha, né, é um advogado que sabe explorar muito bem esse lado da imprensa, ele é muito habilidoso na condução desse tipo de inquérito, e nós não queríamos que ele utilizasse isso como forma de massacrar todos os dias na imprensa o nosso cliente. E quando isso evitou, o caso deu uma bela de uma esfriada e permitiu, né, para já trazer o último ponto aqui do nosso encontro de hoje, que ele fosse julgado num prazo razoável e não fosse julgado a toque de caixa, inclusive com pedido de prisão, etc. Então, esse foi um caso muito legal. Mas, infelizmente, eu tenho dificuldade de repetir o sucesso que eu tive nesse caso em outros casos, né? Porque ali havia uma especificidade muito grande, embora eu já tenha tentado algumas vezes, e não é regra da maior parte dos casos. Se vocês forem abrir hoje qualquer jornal ou qualquer portal de notícias, Banda B, Tribuna, etc., vocês vão ver lá nome do preso, rosto do preso, cara do preso, família do preso, e ele é uma pessoa que a Constituição diz que eles devem considerar inocente. Então, essa ideia de publicidade, ela deve ser entendida mais como uma garantia do acusado, principalmente no processo criminal, do que algo que possa vir a ser utilizado contra ele, né? É nesse sentido, por exemplo, que vem a súmula, o vinculante número 14, salvo engano, do Supremo Tribunal Federal, que veda a utilização de algemas, exceto quando absolutamente necessário. A ideia do Supremo, né, isso foi dado num caso já bastante antigo, na Operação Satyagraha, no que diz respeito ao banqueiro Daniel Dantas, né, que ele não fosse... como é que é a expressão que eu estou procurando? Né, que ele não fosse exibido, que ele não fosse exposto para as câmaras e para a população como um troféu. Tá? Mas essa ideia de publicidade hoje, agora já me direcionando um pouco mais à resposta do Vinícius, ela é algo problemática hoje no inquérito policial, principalmente porque, eu acho que isso eu comentei com vocês naquele único encontro presencial que nós fizemos numa sexta-feira à noite lá na Federal, que é o fato de hoje, quando é deflagrada uma operação policial, você não tem acesso de imediato aos autos, os autos estão sigilosos, mas você consegue localizar muita, né, das informações, ou boa parte das informações, na imprensa. Se você abrir aí alguns portais específicos, né, o Antagonista é um exemplo, o Contraponto, mais local aqui no estado do Paraná, é outro, você tem uma série de informações lá que, às vezes, ainda não estão disponibilizados ao investigado e à sua defesa no processo. Então, existe uma aparente comunicação livre de informações entre polícia, Ministério Público, né, e similares com a imprensa, mas
a regra de publicidade interna, que é o conteúdo da garantia em si, não está presente. Tá? Agora, indo especificamente para a pergunta do Vinícius, né, que viu um caso em que o advogado não teve direito ao acesso a um inquérito policial. A regra geral, isso inclusive isso está no texto da Lei 8.906, de 94, que é o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. O artigo 7º é direito do advogado ter acesso a todo e qualquer caderno de investigação. Existe uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que essa é a súmula 14, a súmula das algemas é a súmula 11, súmula vinculante 14 do STF, diz que é direito do defensor do interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, qual que é a regra hoje? O cliente, o investigado, foi intimado para depor na delegacia, ele tem direito de constituir advogado e ter acesso ao inquérito antes dele ser ouvido. Por quê? Porque interrogatório é autodefesa. E autodefesa pressupõe informação. Então, você precisa saber sobre o que é que você vai depor para poder depor. Você tem que entender o contexto, tem que entender até quais são as provas. Até para você poder decidir se é caso ou não, por exemplo, de você exercer o direito constitucional ao silêncio. Tá? Agora, existem alguns casos que são excepcionais, mas existem alguns casos em que você pode, de fato, ter negativa de acesso a uma investigação. Notadamente, se for uma investigação que ainda está em curso, ou melhor, uma investigação em que haja diligências investigativas em curso e cujo acesso poderá frustrar o objetivo dessas diligências. Tá? Isso também está lá, excepcionado, não expressamente na súmula vinculante 14, mas está nos precedentes que levaram à edição da súmula e também está ressalvado no artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Tá? Então, o que eu estava falando, por exemplo, você está tendo uma interceptação telefônica e você descobre que você tem uma investigação, enquanto aquela investigação não estiver pronta, né, para você ter acesso, você não vai poder ter acesso a ela. Enquanto ainda tiverem diligências, quebra de sigilo, buscas, etc., não se costuma dar acesso, apenas quando essas diligências se concluírem. Agora, principalmente porque os inquéritos ainda tramitam em cadernos físicos, o mais correto seria, tá? O mais correto seria você, sabendo da existência do inquérito, pedir acesso ao inquérito, e aí o delegado vai lá, suprime aquilo que é diligência em curso e dá acesso a tudo o restante, principalmente a portaria. Né? A portaria, a gente vai falar depois do inquérito policial, mas a portaria é o ato que instaura. E quando você instaura a investigação, você tem que dizer qual que é o objeto da investigação. O que é que está sendo, de fato, investigado. E só porque eu estou falando sobre isso, fica uma dica para vocês. É muito comum que os cadernos de investigação não sejam numerados. Tá? Talvez porque os autos físicos não sejam mais a regra, as pessoas esqueceram que é fundamental que você numere cada uma das folhas lá na margem superior direita dos cadernos processuais e dos cadernos de investigação. Tá? Portanto, portanto não, né? A despeito disso, muitos cadernos de investigação não são numerados, e aí o advogado vai ter acesso à cópia e a cópia vai vir sem numeração. Isso representa dois problemas. Primeiro, que aí fica difícil você se referir àquele documento, e segundo, porque você não garante a ordem daqueles documentos. Se você tem algo numerado que é sequencial e vai do 1 ao 100, você garante que o 95 não vai sumir e que não vai aparecer nada entre o 95 e o 96, por exemplo. Tá? Não sei se eu me fiz claro aqui nisso que eu estou deixando implícito. É uma forma de você garantir que teu acesso está sendo integral à investigação da maneira como ela está naquele momento. Não vai surgir nem desaparecer nada que você teve acesso. Então, você tem o direito de exigir que as folhas sejam numeradas. Tá? Eu falo isso em todo o curso que eu dou para advogado.
Agora, respondendo, né, objetivamente a pergunta do Vinícius, você tem direito de acesso ao inquérito policial, mas em algumas poucas situações excepcionais poderá ser restrito o acesso. Agora, a autoridade que restringiu o teu acesso tem o dever de demonstrar, né, e de justificar por que ele não está te dando acesso. Ele não pode simplesmente não dar por dizendo que o inquérito é sigiloso. Sigiloso, uma vírgula. Né? A regra de publicidade, ainda que o inquérito não seja propriamente processo, ele é um procedimento, ele tramita de forma inquisitorial, não há direito a contraditório, ampla defesa, né, como se costuma dizer no inquérito policial, mas a regra de publicidade está presente lá também, e o Supremo já se manifestou sobre isso, tem lei sobre isso, o delegado não pode simplesmente negar acesso, tá bem? Penso que seja isso que eu tinha a dizer no que diz respeito à garantia de publicidade. Não sei se vocês têm algum outro questionamento, senão eu já prossigo para o próximo. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho sobre garantia fundamental ao duplo grau de jurisdição. Bem, os recursos, a existência dos recursos, né, da possibilidade de você impugnar uma decisão judicial desfavorável, costuma se apontar muitos fundamentos para para a existência de um direito ao recurso. Né? Existe, em primeiro lugar, aqueles que defendem a essência de um fundamento psicológico, né? A ideia de que é algo intrínseco ao ser humano o direito de se insurgir, o direito de não concordar com alguma decisão que lhe é desfavorável. Né? Você tem um direito de insatisfação. Quando alguma coisa acontece, né, e a coisa não vai exatamente do jeito que você quer, todos nós temos uma criança mimada dentro de nós que bate perna, esperneia, diz que aquilo não deveria ser assim. Então, como a irresignação é algo próprio à condição humana, né, haveria um fundamento psicológico nos recursos. Isso é interessante, mas não é suficiente por si só para justificar essa criação jurídica do recurso e do direito ao recurso. Tá? Aí surgiu a ideia de que haveria um fundamento político nos recursos, né? Um fundamento político para os recursos. O fundamento político, basicamente, é a ideia de que você não pode ter uma pessoa que possa ter a palavra final sobre alguma questão relevante, né, sobre algum interesse de terceiro. Então, o que aconteceria se um único magistrado tivesse direito a dar a palavra final sobre uma situação? Imagine que esse magistrado tivesse mal intencionado, fosse um magistrado parcial, fosse um magistrado que estivesse querendo prejudicar o direito, né, da parte que é sucumbente. Você precisa ter o direito de revisão por uma outra instância, nesse caso, por uma instância superior, por um órgão hierarquicamente superior, inclusive em pluralidade numérica. Né? Como é que funciona no processo criminal? Você tem um único juiz de primeiro grau, mas quando você recorre e vai para o tribunal, você passa a ter 3 desembargadores que farão a revisão daquela decisão. Até porque existe todas as pessoas estão sujeitas à falibilidade. Né? Como se costuma dizer, errar é humano e, portanto, o juiz não é infalível, ele está sujeito a erro e a forma de você reparar esse erro seria por meio do recurso. Né? Esse seria o fundamento político, que é um fundamento bastante interessante. Tá? Mas criou-se, no âmbito do direito, um fundamento jurídico para os recursos. Né? A ideia do chamado duplo grau de jurisdição. Existe uma garantia fundamental, ela está prevista na Constituição, que todas as pessoas, todos os litigantes em geral, têm o direito automático de revisão por uma instância superior. Todo mundo tem direito de ter uma decisão contrária revista por uma instância superior, exceto, a única exceção seria, no caso do julgamento originário pela mais alta instância.
Então, se tiver um julgamento que é originário, por exemplo, perante o STF, não tem ninguém acima do STF para quem você recorrer, pelo menos não em matéria constitucional e em matéria de direito interno, e, portanto, você não pode recorrer a ninguém. Né? Não há como recorrer a uma autoridade divina ou eclesiástica, porque o nosso Estado é laico, e, portanto, para ali. Né? O Poder Judiciário termina ali. Excetuados esses casos, você tem direito de recorrer a uma instância superior. Muito se falou sobre a ideia de duplo grau de jurisdição, mas eu particularmente adoto a posição do professor Gustavo Badaró. Ela está aqui no manual dele, né, no processo penal, mas eu particularmente penso que ela esteja mais bem desenvolvida num livro próprio dele sobre recursos, no manual dos recursos penais, em que ele trata o duplo grau de jurisdição, como, e aí ele faz isso analisando todas as garantias e direitos humanos, né, na Convenção Americana de Direitos Humanos, por exemplo, para retratar o duplo grau de jurisdição como um direito de recurso do acusado para um controle epistêmico da presunção de inocência. O que significa isso? Controle epistêmico da presunção de inocência. Significa que, diante daquilo que nós já falamos nos nossos 2 últimos encontros, o campo do processo penal já se encontra preocupado pelo estado de inocência. Desde o início nós devemos, e até o final nós devemos considerar o acusado inocente, nós não podemos considerá-lo ou presumir a sua culpa, e a acusação, né, tem sobre ela atribuído uma carga processual de apresentar, produzir provas que derrotem o estado de inocência inicial do acusado. Então, nós só podemos ter uma decisão condenatória quando estiver demonstrada a culpa do acusado frente ao estado de inocência que preocupa o processo. Bem? Agora, considerando, né, que o acusado tem direito a esse estado de inocência, é possível que o magistrado tenha se equivocado nessa análise. É possível que as provas produzidas pela acusação não sejam, na verdade, suficientes para derrotar o estado de inocência. Então, como forma de você garantir o estado de inocência, como corolário dessa ideia de inocência, passa o acusado a ter um direito de controlar essa avaliação da sua inocência. Ou o que o Badaró coloca como um controle epistêmico da presunção de inocência. Por que epistêmico? Porque nós estamos tratando de conhecimento, nós estamos tratando de provas. Então, para avaliar se aquelas provas produzidas no curso do processo são ou não são suficientes para derrotar o estado de inocência. E isso deverá ser feito por uma instância superior. No nosso caso, a instância recursal em primeiro grau, a instância recursal na Justiça Estadual será o Tribunal de Justiça do Estado, e no caso da Justiça Federal, esse controle será feito por um Tribunal Regional Federal, que se coloca acima dos juízes e das varas federais. Pois bem, quando o Badaró retrata a presunção de inocência como um direito do acusado ao controle epistêmico da presunção de inocência, ele basicamente diz que existe um direito fundamental, inalienável, do acusado em rever a sua condenação. Mas, em momento algum, o Badaró diz, por exemplo, que seria um direito inalienável da acusação ter uma eventual absolvição do acusado revista. E olha como isso é interessante, né? A ideia de fundamento psicológico poderia servir, para uma irresignação interna do
membro da acusação, do promotor de justiça. O fundamento político valeria também, né? O que aconteceria no caso de uma absolvição que não atendesse ao interesse público? Haveria um fundamento político para que as absolvições também tivessem sujeitas a uma revisão. Agora, quando você caracteriza a ideia do duplo grau de jurisdição como um direito do acusado para fazer o controle epistêmico da sua presunção de inocência, você diz que sistemas jurídicos, não é o caso do brasileiro, mas sistemas jurídicos que, por exemplo, prevêem recurso exclusivo para a defesa, pelo menos quanto ao mérito, pelo menos quanto ao acertamento do caso penal em si, você não teria nenhuma supressão de direito básico, de direito essencial da acusação. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Nos julgamentos do júri americano, o promotor, né, o public prosecutor, o membro da acusação, ele não pode recorrer no mérito da absolvição do acusado. Ele pode recorrer dizendo que o julgamento foi ilegal, que eventualmente foi cometida alguma ilegalidade, não foi observada alguma regra, ele pode recorrer quanto à forma. Agora, quanto ao mérito, ao conteúdo, quanto ao veredito em si, ele não pode recorrer. A defesa pode. A defesa pode recorrer e discutir eventuais questões probatórias perante o tribunal recursal, mas a acusação não pode. Então, nós poderíamos perfeitamente trazer essa lógica para o Brasil. Aí haveria uma análise legislativa se isso é algo interessante ou não. Pode ser que não seja, mas quando a gente retrata o direito fundamental, o fundamento jurídico do recurso como um direito fundamental ao duplo grau de jurisdição, isso é algo muito mais ligado no processo penal, não estou falando do processo civil, mas no processo penal está muito mais ligado a um direito da defesa do que a um direito da acusação. Isso está até um pouco ligado à ideia, não sei se vocês já ouviram falar, da ideia de double jeopardy. A gente poderia traduzir mais ou menos como a ideia de duplo risco. Existe uma cláusula expressa na 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos que diz que nenhuma pessoa estará 2 vezes sujeita ao risco de uma condenação criminal. E, portanto, como a acusação já teve o direito de tentar condenar, não conseguiu, se ela recorre para tentar condenar de novo, isso violaria o chamado double jeopardy, porque colocaria o acusado mais uma vez em risco de ser condenado. Então, isso é algo muito interessante que me chama muita atenção. Deixa eu ver que eu tenho uma outra pergunta do João aqui. Professor, acho que eu respondi a pergunta, né? Você poderia fazer um comentário quanto à posição já defendida pelo professor Auri Lopes Júnior, que aponta para a ausência de duplo grau de jurisdição para acusação? Acho que é essa linha que está seguindo no seu comentário. É exatamente isso. O professor Auri Lopes Júnior também defende essa linha. Eu particularmente gosto muito da maneira como o Badaró coloca essa questão, mas é preciso dizer, não é que a acusação não tenha direito a duplo grau de jurisdição. Hoje, pelo texto da Constituição, ela tem. O que eu estou dizendo para vocês é algo importante, inclusive foi algo que eu cobrei em 2 provas ano passado na minha turma de 5º ano, então vocês que estão assistindo essa aula saibam o quanto isso é importante para mim, que a ideia de duplo grau de jurisdição, pelo menos o núcleo essencial do direito fundamental ao duplo grau de jurisdição, não está relacionado à revisão de toda e qualquer decisão judicial, e sim ao controle epistêmico da presunção de inocência. E, portanto, o conteúdo fundamental do direito humano é relacionado à defesa e não à acusação. Tá bem? Mais importante dizer, vocês que são meus alunos não têm o direito de errar com relação a isso. Existe um direito a duplo grau de jurisdição e não a triplo grau, quadruplo grau, como algumas pessoas equivocadamente têm dito. Tá? Existe primeiro grau, que é o juiz da instrução e julgamento. Existe um segundo grau, que é o juiz, é o tribunal recursal. Agora, importante, STJ e STF não constituem terceira e quarta instância. Tá? Até porque eles não são instâncias ordinárias. Existe um direito de recurso ordinário de evolução plena da matéria, do primeiro para o segundo grau.
Agora, não existe um direito fundamental a recursos extraordinários ao STF ou ao STJ. Elas são instâncias extraordinárias e, portanto, elas só terão acesso ao caso penal, só terão acesso à matéria quando estiverem presentes os pressupostos específicos de admissibilidade daqueles recursos. Então, os recursos são extraordinários porque a instância é extraordinária. Por isso que a gente chama ele de recurso especial e de recurso extraordinário. Eles não estão disponíveis para todos os casos, não são todos os casos que poderão chegar ao STJ e ao STF. Então, aqueles que dizem que o Brasil fala em terceiro e quarto grau estão completamente equivocados, tá? E eu vou pedir que vocês, por favor, não cometam esse erro. E se cometerem, não digam que vocês forem meus alunos, tá bem? E terminada a questão do duplo grau de jurisdição, vamos encerrar falando da garantia de processo no prazo razoável ou então do direito à duração razoável do processo. Essa é, como eu falei, uma das garantias mais novas do artigo 5º. Ela, na verdade, o inciso 78, é o único inciso do artigo 5º que não foi promulgado junto com o texto constitucional 88. Ele foi criado também pela emenda constitucional número 45 de 2004 e diz que haverá direito que todos, no âmbito judicial e administrativo, a todos são assegurados a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade na sua tramitação. Logo na época da edição desse dispositivo, o Aury, não sei se eu estou conseguindo ser ouvido, mas o Aury Lopes Júnior e o Gustavo Badaró, eu não sei se está aqui na minha biblioteca, talvez esteja em casa. Aqui. O Aury Lopes Júnior e o Gustavo Badaró escreveram um livro, Direito ao Processo Penal no Prazo Razoável. O manual do Aury e o manual do Badaró contêm trechos e sínteses desse texto, mas o texto só está completo aqui. E ele é muito legal porque ele faz uma série de considerações com relação ao tempo. Eu pude assistir no ano de 2008, no Seminário Internacional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, uma fala do professor espanhol, professor lá em Barcelona, o professor Jesus Maria Silva Sanches, em que ele falava, por exemplo, da relação entre tempo e processo. Se você esperar muito tempo para julgar alguém, é possível que aquela pessoa que você está julgando já não seja mais a pessoa que cometeu o crime. Imagine, vocês são jovens aí, na faixa dos seus 20, 21, 22 anos. Se vocês cometerem um crime hoje, imagine vocês sendo julgados daqui a 20 anos, sendo julgados com 40 anos de idade. Vocês já terão concluído a faculdade, já terão sido aprovados em concurso público ou exame de ordem, já poderão ter constituído família, já poderão ter filhos, uma série de visões que vocês teriam sobre a realidade podem ter mudado. Converse com os pais de vocês, o que eles faziam, o que eles pensavam quando eles tinham a idade de vocês, para vocês verem que, em grande medida, a personalidade daquelas pessoas já mudou. Imagine uma pessoa que se converteu, encontrou a religião, mudou todos os seus hábitos, se mudou de local. A pessoa que nós vamos estar submetendo ao julgamento pode não ser a mesma pessoa que cometeu o crime. Então, é importante que haja um julgamento dentro de um prazo que se considere razoável. A celeridade, por isso, é importante e é esse um dos principais fundamentos da ideia de prescrição. Quando vocês estudaram em Direito Penal B a ideia de prescrição, era para garantir que houvesse uma força motriz, um impulso oficial que garantisse um andamento para o processo, de modo que aquele julgamento não fosse acontecer depois de muito tempo, para garantir uma relevância
ainda atual daquele fato. Para que aquele fato ainda estivesse vivo na memória, aquele fato nós pudéssemos produzir prova a respeito dele. Julgamento num prazo razoável ou duração do prazo, duração razoável do prazo, né, duração razoável do processo, perdão, significa que nós não tenhamos julgamentos que são muito afastados no tempo do fato que aconteceu. Então é importante que o processo não demore demais. Mas notem que o constituinte aqui, ele foi muito perspicaz ao não caracterizar esse direito tão somente como celeridade processual. Quando a gente fala no processo civil, fala-se muito do direito de celeridade, não, porque os atos têm que ser céleres, o processo eletrônico é bom, porque ele garante celeridade, blá, 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 blá. Celeridade é importante, por isso que o inciso 78 diz que serão assegurados os meios que garantem a celeridade na tramitação do processo. É um direito da parte para garantir que o processo não demore muito para ser julgado. Agora, duração razoável do processo significa um processo que também não ocorra de modo assodado, não ocorra de modo muito rápido. Julgamentos imediatos, julgamentos instantâneos, podem dar aso também à injustiça. Por quê? Porque o fato ainda está muito vivo na memória das pessoas. As pessoas ainda não tiveram tempo hábil para processar e para digerir aquele fato. Você ainda vai ter turba de linchamento atrás do acusado. Então é importante que haja um tempo razoável para que os ânimos esfriem e para que o julgamento seja algo racional. Duração razoável é um processo que não é nem muito rápido, nem muito demorado. E nesse ponto de equilíbrio, eu gosto muito de uma frase do senador Pinheiro Machado, uma figura bastante importante aqui na República Brasileira, na velha República. Consta que, certo dia, quando o senador Pinheiro Machado estava saindo do Senado do Rio, isso aconteceu um pouco depois de ele nomear o Hermes da Fonseca, que depois veio a ser presidente da República como senador do Rio de Janeiro. Havia uma população grande ali que estava querendo, de algum modo, lhe fazer algum mal. O povo estava lá reclamando, se insurgindo, e aí o motorista dele, na verdade não tinha carro, o cocheiro foi lá buscar o Pinheiro Machado. Nessa época ele não era senador, mas ele estava saindo do Senado, era uma figura bastante importante. Aliás, parênteses, se vocês nunca ouviram falar no senador Pinheiro Machado, eu recomendo que vocês ouçam o podcast Presidente da Semana. Ele foi elaborado pela Folha de São Paulo em 2018, por conta da eleição presidencial, e ele, em cada episódio, conta um pouco da história dos presidentes da República, com uma série de episódios bastante curiosos na história do nosso país. Então, se vocês ainda não ocuparam todo o tempo de vocês durante a quarentena, recomendo que vocês voltem e ouçam, porque são episódios muito interessantes. Mas, enfim, o Pinheiro Machado estava saindo do Senado, a população estava ali bastante raivosa com ele, e o cocheiro pergunta, o que eu devo fazer? Como que eu devo sair daqui? E o Pinheiro Machado teria respondido ao cocheiro: saia, mas não tão devagar que pareça afronta, nem tão depressa que pareça medo. Então, não é para sair tão devagarinho para não parecer que é provocação, mas também não é para sair correndo de modo que é para parecer medo. E é esse equilíbrio, mais ou menos, que a gente deve buscar na duração razoável do processo. O processo não pode ser nem muito rápido para que não seja um linchamento, nem muito devagar para que não resulte invariavelmente em injustiça. Justiça tardia é injustiça, seja ela pela absolvição ou pela condenação. Uma condenação tardia é injustiça para a vítima e para o acusado. E a justiça muito rápida, muito provavelmente, será uma injustiça com o acusado, porque os ânimos do momento certamente influirão na severidade com que o julgamento é realizado. Então, eu gostaria de encerrar aqui o nosso encontro. Fica faltando a gente falar um pouco, esse é um pouco mais complexo,
a ideia do devido processo legal e sua relação com o Due Process of Law, do direito processual dos Estados Unidos, e para que nós encerremos falando um pouquinho também sobre a regra de proporcionalidade e as garantias processuais, principalmente o temor verdadeiro que eu tenho toda vez que eu vejo alguém falando que a gente tem que ponderar princípios, né? Inclusive essa ideia de princípio de presunção de inocência tem que ser ponderada com relação a outros interesses, isso me gela a espinha. Tá? Então, vamos falar sobre isso no nosso próximo encontro. Hoje é sexta-feira. Segunda-feira, como eu tinha previsto no meu cronograma tratar ele como recesso em razão do feriado de terça, eu vou manter a segunda-feira sem encontro, vou passar apenas alguma leitura complementar para vocês, alguma live, algum vídeo como eu fiz, por exemplo, na quinta-feira passada, e nós retomamos para falar então desses dois últimos pontos que estão pendentes no nosso material na próxima sexta-feira, também às 17 horas, tá bem? Muito obrigado a vocês que assistiram. Bons estudos para vocês. Se cuidem. Um abraço.